Macedo aí, que era a turma mais da balada, hein, Pintado? Pode contar ou não? Cara, é que aquele time era tão bom que você não precisava segurar os caras. Os caras já tinham essa responsabilidade. Claro que saía pra balada, né? Óbvio que não tinha só santinho, só bonzinho. E esses caras que saíam, né? E era a maioria, eu posso falar, a maioria gostava, que o momento era muito especial. O convite sempre aparecia para jantar, para cinema, para um monte de coisa, né? A gente naquele momento era algo muito, muito grande, tudo que estava acontecendo. Só que a gente tinha consciência, a gente tinha o respeito do outro dia. Quem saiu tinha que ser o primeiro a chegar. Quem saiu tinha que ser o cara que ia treinar um pouco a mais. Quem saiu na outra noite tinha que fazer o máximo para que o nosso time vencesse. Essa cumplicidade, né, esse respeito com o grupo foi algo que levou a gente a conquistar tantos títulos. Show de bola. Vamos falar da final contra o New Old Boys da Argentina, né? Jogo de ida na Argentina, o São Paulo acaba sendo derrotado por 1-0. Aí na volta, Morumbi com 105 mil pessoas, não sei se foi o maior público que você jogou, depois você pode comentar. A gente tem dados aqui também da TV Gazeta, na época, Galvão Bueno, né? Para os mais novos é estranho, né? A TV Gazeta transmitindo. Tem uma média de Ibope de 36 pontos, acho que é o recorde da TV Gazeta, com um pico de 39, ou seja, por mais da rivalidade, né, tinham muitos rivais até torcendo para o São Paulo, uma coisa ali, todo mundo acabou abraçando, lógico que tem os secadores, sempre vai ter, mas era um pouquinho diferente de hoje em dia, né, tinha muita coisa ainda do Brasil, da seleção, ainda os torcedores tinham essa sintonia com a seleção que se perdeu um pouco hoje, né? Mas voltando à final, se você puder lembrar esse jogo difícil, 1-0, gol de pênalti do Raí, você cortou o queixo, abriu, teve que colocar, tá até hoje aí a cicatriz. Esse é meu troféu, esse é meu troféu. Se você puder contar ali da chegada, da preleção, e depois no final, né? Como é que foi a hora que caiu a ficha, campeão da Libertadores? É um momento muito mágico que até hoje eu pessoalmente me arrepio, né? Quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, que eu nunca vou conseguir descrever para vocês qual era o momento de você sair do CT da Barra Funda no ônibus e ver a cidade de São Paulo torcendo pra gente, né? E ali tinha palmeirense, corintiano, santista, da Portuguesa, do Juventus, do Brasil todo, cara. A gente percebia, né, as pessoas na janela, todo mundo desejando boa sorte, aquela vibração muito bacana, né? O mundo era outro, como eu já falei. As torcidas ainda não se matavam, né? Porque existia... era futebol, era só futebol. Não é essa loucura que é hoje... infelizmente essa violência que a gente vê hoje, e é muito triste. Essa saída do CT para o Morumbi foi algo assim espetacular, fantástico, eu tenho muito claro na minha mente, mas a chegada no Morumbi foi algo, falei, ganhamos o jogo, não tem outro resultado para nós, não tinha como uma equipe vencer a gente naquele momento, naquele dia, com toda a torcida, com todo o clima a favor, com a nossa vontade de vencer, sabe? A gente não conseguia conversar, a gente não conseguia ficar sentado dentro do ônibus. A gente queria jogar. Vamos começar o jogo, vamos jogar, vamos lá, chama os caras, vamos pro pau, já vamos pegar isso aí, vamos começar. Foi algo assim muito, muito marcante e só podia terminar com o título, né? Aquele título, o pênalti do Raí, os pênaltis que nós batemos, eu ia bater o último pênalti. Cara, eu ia te perguntar isso, você estava preparado para bater, você treinou? Eu pedi para bater, o Tele estava fazendo a relação de quem ia bater e o jogador falou, não, eu não quero bater porque eu estou cansado. Falei, Tele, pode me pôr que eu bato. Falei, cara, essa é a chance da minha vida. É a chance da minha vida. Eu vou fazer o gol do título de São Paulo. Eu tinha certeza. Eu não tinha dúvida que eu ia fazer. Felizmente o Zé pegou, claro.
Vocês estão pensando isso, já sabia. O Ronaldão perdeu, você deu uma moral pra ele e falou, agora é comigo. Aí o Zé falou. Eu sabia que vocês estão pensando, ainda bem que não precisou bater, né, Pintado? Imagina, Pintado, imagina. Eu acho que a primeira coisa é confiança, né, cara? É você estar confiante. O time todo, né? O nosso time estava muito confiante. Não tinha como a gente perder aquele título. A gente ia ganhar, a gente sabia que ia ganhar. Em que momento, como, a gente não tinha, mas que a gente ia ganhar, a gente tinha certeza disso. E o nosso torcedor também, o São Paulino também, que foi todo mundo para comemorar. Todo mundo que foi para o Morumbi sabia que ia sair de lá com o título. E os que não conseguiram entrar também ficaram esperando até acabar o jogo. Uma festa assim que fantástica, algo assim que inesquecível. Aproveita, Dani, para perguntar aí da invasão do campo. Será que sobrou alguma vestimenta no Pintado na época? Como é que foi a festa? Fica à vontade, Dani, pergunte aí. Pintado, eu queria saber, porque na hora que tem aquela invasão, né, o mar São Paulino, acho que dificilmente a gente vê no futebol um acontecimento como aquele, né? E aquilo ficou para a história. Eu vi que você citou, Pintado, uma coisa que acontece até hoje no São Paulo, que é a questão ali a chegada do ônibus no Morumbi. Então, vocês já sentirem o clima da torcida e se encherem de confiança. Isso é uma coisa que o Rogério Ceni já citou, o Lugano já citou, outros jogadores até de antigamente sempre citaram o tamanho da festa que a torcida de São Paulo sempre fez. Como é que você enxerga essa relação da torcida com assim, o jogador São Paulino com a torcida? Porque teve algumas fases difíceis de São Paulo que a gente viu muito jogador se sentir pressionado demais e não conseguir jogar no São Paulo. E aí você cita o tamanho da confiança, o quanto que isso engrandece. Eu queria saber um pouquinho até mesmo no lance aí depois culmina na invasão, a comemoração. Eu acho que assim, essa relação dos jogadores do São Paulo com o time de São Paulo deve ser uma química muito especial, principalmente nesses times marcantes, né, Pintado? Primeiro que eu acho uma coisa assim, o jogador que se sentir pressionado com essa torcida apoiando, ele tem que ir embora para casa dele, ele não pode jogar no São Paulo. Eu acho que ele tem que repensar, talvez seja tarde demais, né, porque ele já está dentro do ônibus indo para um jogo com a camisa do São Paulo, mas isso não sei se acontece, se é possível que aconteça, alguém sentir que essa torcida, que esse apoio da torcida pode causar algo ruim. Só pode ser força, só energia boa, né? Era isso que nós sentíamos, aquele time sentia. A gente não tinha essa pressão, não passava outra coisa na nossa cabeça a não ser esses torcedores que nos receberam nesse momento, que eles estariam felizes com a gente. Não existia outro pensamento. A gente não ia deixar escapar isso. A gente não ia causar uma frustração nessas pessoas que estavam ali, pai, filho, criança, mulher, senhores, né, pessoas de idade, cara. A gente tinha essa responsabilidade com o torcedor São Paulino. A gente tinha que entrar em campo, realmente sair cortado, realmente sair machucado, mas com resultado. Então, isso era normal pra gente, né? O que eu tô falando parece hoje algo assim muito maior, mas era algo normal para aquele time. Esse carinho, esse respeito com o torcedor, essa vontade de vencer pelo São Paulo, retribuir para o torcedor essa energia boa que sempre passou, para a gente era mais do que normal. Maravilha, maravilha. Fala aí, ô Félix. Vamos seguindo aqui. A gente falou, né, da invasão, da festa, do seu apelido que o próprio grupo te deu, né, de guerreiro. A molecada mais nova aí sempre fala do Lugano, né? E a gente sempre faz essa referência. E o Pintado é o que representa aí para a turma um pouco mais velha. Eu também acompanhei ainda com 6, 7 anos, tenho algumas lembranças, né? Mas a turminha mais nova aí que pegou uma época do São Paulo não tão boa, não tão de glórias, né? Não tem essa referência e é legal a gente receber você, poder contar, ver sua emoção de passar, de lembrar, né?
e reviver os momentos, a gente fica emocionado. Eu lembro que eu assisti uma entrevista sua ao Globo Esporte, na Globo, contando, fazendo um monomitura, entre aspas, que a gente faz, passando ali no... E eu juro que eu me emocionei de uma forma, Pintado, e você dali já era ídolo, né? Mas dali pra frente, assim, foi um carinho e obrigado, né? Por tudo que você faz, tudo que você fez e ainda representa ao São Paulino, né? Porque a gente tem aquela coisa do São Paulo ser um time mais técnico, né? O time do Raí, o Miller, mas a gente tem essa coisa da raça também que vem dos uruguaios e vem de você. Então, obrigado sempre, né? E falando saindo um pouco dos bastidores da final e tal, você, como volante, cão de guarda, né? A gente puxou, se eu estiver errado, você me corrige, mas você teve só 2 expulsões na carreira toda, mesmo batendo, brigando e puxando. E conte pra gente se é isso mesmo, se você lembra das expulsões e foram justas. Ainda bem que não tinha VAR naquela época. Ainda bem. Mas eu lembro muito bem. E aí quando você fala dessa vontade de vencer, para mim era algo incondicional. Era o que eu podia, era a minha maneira de retribuir a oportunidade que o São Paulo tinha me dado. Eu tinha que dar alguma coisa para esse clube que estava me dando uma vida, uma história, algo assim, a possibilidade de ser alguém na vida, né? Então eu tinha que retribuir. E o que eu tinha de melhor para dar? Era a minha vontade de vencer, era a minha alegria de estar ali, era a minha emoção, o meu coração de estar jogando no São Paulo, num clube do tamanho do São Paulo. Então, isso para mim era algo super normal. E sempre que eu falo do São Paulo, é difícil eu deixar a emoção de lado, porque eu trabalhei pelo São Paulo só por emoção, só porque eu gosto dessa camisa, gosto desse clube, sou agradecidíssimo a esse clube. Eu nunca joguei no São Paulo por dinheiro, eu não voltei ao São Paulo por dinheiro. Isso é meu, isso é uma coisa minha, pessoal. Eu nunca me preocupei quanto eu vou ganhar, quanto eu vou deixar, eu nunca discuti salário com o São Paulo, eu nunca discuti renovação de contrato. Quando eu jogava também. Eu nunca discuti uma renovação de contrato com o São Paulo. Eu não quero saber quanto me dá aí que eu quero jogar no São Paulo. E o resto viria junto. Eu já sabia disso. Né? O dinheiro viria, as conquistas viriam, tudo, mas eu queria aproveitar essa oportunidade e agradecer ao São Paulo pela oportunidade. Eu tentei fazer o meu melhor, nem sempre foi assim, né, grandioso, mas as conquistas falam muito, esses títulos falam muito e não dá para eu fugir disso. Sempre foi, sempre será para mim um grande orgulho ter vestido essa camisa. Não dá para deixar de lado, né, algumas alegrias e dores, é claro, mas sempre com agradecimento, sempre com muita alegria. É muito maior o meu prazer ter jogado no São Paulo do que qualquer outra coisa. Ter jogado como volante para mim foi algo muito especial, porque eu entendi perfeitamente qual era a minha função. O Tele sempre cobrou muito de mim, ele era muito exigente, era muito chato, isso eu posso garantir para vocês. Mas ele me posicionou dentro de campo e me dava algumas informações importantes que até hoje eu uso, né, no meu trabalho. O volante ou o defensor que chega, toma cartão, que é expulso, é porque ele está mal posicionado ou ele está mal fisicamente. Então são 2 situações que eu sempre procurei trabalhar muito. Eu sempre buscava me posicionar bem dentro do jogo, que equilibrasse essa equipe defensivamente, que era a minha principal função, para que Raí, Palinha, Tony Cerezo, o Miller, Cafu, que a galera pudesse jogar para frente mesmo. Eu, o Ronaldão, o Antônio Carlos, o Adilson, o pessoal ali de trás, os zagueiros, a gente ficava dando suporte para que o nosso time fosse ofensivo, que era um time sem um atacante, né, sem um 9. Nós éramos uma equipe muito ofensiva. Então, isso era uma das minhas funções, e eu
Agradeço muito o seu Tele aí por essas informações e que me levaram a ser importante dentro da melhor equipe do mundo. E aproveitar um pouco também e pedir para você falar, já que você entrou no assunto do Tele, e contar um pouquinho mais da sua relação com ele, como que era, o quanto ele influenciou também no seu lado humano, não só no seu lado de jogador também, e o quanto ele acha a maior influência para ser treinador, foi ele? Como é que é? Conta mais pra gente disso. Falar do Tele é muito especial, porque eu tive um momento que eu saí do Bragantino, não, né? Me saíram do Bragantino, disseram que eu não iria jogar mais no Bragantino e que eu poderia voltar para São Paulo, porque também não ia jogar no São Paulo, que eu não ia ter lugar para jogar mais, e era um momento pessoal meu. Minha filha era pequena ainda, eu tinha acabado de casar, era um momento muito difícil, pessoal para mim, que se eu ficasse desempregado ia ser brabo, eu ia ter que buscar trabalhar ou ia fazer alguma outra coisa. E eu volto para o São Paulo, né? E o Tele me dá essa oportunidade. Então, a minha relação com o Tele, ela sempre foi muito especial. Até hoje, quando eu vou para o treino, vou para o jogo, eu levanto a mãozinha para o céu, peço para ele me iluminar, porque ele me ensinou o que fazer com dinheiro, ele me ensinou como administrar esse momento de fama, de glória, de situações que eu nunca imaginei passar na vida. E todo mundo que ouviu o Tele, hoje, graças a Deus, está equilibrado. Os que não ouviram, os que achavam que ele é muito chato, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, ele não tem que se meter nisso. Esses amigos hoje passam por dificuldade. Então, o Tele foi uma pessoa, para mim, que transformou minha vida, tanto pessoal como profissional, e eu vou ser eternamente agradecido ao mestre. Perfeito, bonito, né? A gente também é eternamente grato ao Tele, e a você também, Pintado. Tuba, vamos para finalizando a última rodada de perguntas, Pintado? Vamos o Guilherme trazer aí o Tubarão para a rodada. Pode perguntar, Tuba. Vou mandar lá. Pintadão, quando que a gente quer saber agora mais a sua carreira mesmo, né? Quando que você resolveu ser treinador de futebol? Como a gente estava falando agora do Tele, eu acredito que deve ter sido uma grande influência para você se tornar treinador e deve, como você disse, até hoje usa isso a seu favor, mas você teve grandes treinadores envolvidos aí, né? O Parreira, o Luxemburgo. Quem te influenciou muito e quem te influenciaria hoje na carreira de treinador? Legal, Guilherme, isso aí é interessante. Eu sempre falo, todos sempre me perguntam, né? Porque essa minha relação com o Tele, ela é além do futebol, e isso para mim, pessoalmente falando e profissionalmente, claro que é ele que me transforma num profissional do futebol diferente, mas eu confesso que o Luxemburgo também é um cara que lê muito rápido o jogo, tem características assim, construção da semana para o jogo do Vanderlei é muito boa. Trabalhei com o Parreira no Bragantino também, que dispensa comentário, né? Trabalhei em todos os continentes, Copa do Mundo, hoje ele é um cara que trabalha na FIFA, realmente discutindo e falando de futebol. Trabalhei com o Zagallo na Portuguesa, cara. Como é que você conversa de futebol com um cara que tem 70 anos e tem 60 anos de futebol dentro do campo? O que esse cara não viu, cara? O que esse cara não sabe? Esse cara tem resposta para tudo. Ele tem qualquer dúvida, qualquer coisa que você não pode. E agora? Como é que é? Eu passo para lá, eu passo para frente, passo para o lado, eu dou chutão. O Zagallo tinha resposta para tudo, cara. Porque viveu, né, na pele. O que eu falei colocou a mão na massa, né? Esses caras meio que transformaram, começaram o futebol. E isso para mim é muito marcante, cara. Eu tenho, assim, marcado um pouco de cada um, mas é claro que o Tele é o que mais me dá prazer em ser treinador, que eu comecei como treinador em 2004, mas eu já vinha nos últimos 3, 4 anos da minha carreira, eu já vinha fazendo os cursos na Universidade Federal em Belo Horizonte, Minas Gerais,
cursos aí em Brasília, eu sempre estava buscando aprender para não ser apenas um ex-atleta que cai de paraquedas na profissão, que não cabe mais, né? Hoje você tem que ter, sim, a parte teórica, muita coisa mudou no futebol, e eu sempre estou estudando, estou me aprimorando, mas o Tele é o cara que mudou a minha vida. Com certeza a gente tinha essa ideia do Tele, né? Mas eu achei interessante você falar do Luxemburgo também. E os jogadores um pouco mais jovens que você, que finalizaram há pouco tempo a carreira ou estão finalizando, sempre que a gente pergunta aqui, quando a gente entrevista e tem convidados, eu vou dizer que 90% fala do Luxemburgo. Então ele deve ser um cara ali mesmo de estratégia de vestiário muito forte, né?